nessa noite. Quero apresentar ele em tuas mãos poderosas. Derrama sobre ele, Pai, o óleo precioso da unção. Usa o teu filho neste altar com autoridade, com poder em teu nome. Senhor, que através desta palavra, Senhor, vidas sejam tocadas, impactadas. Senhor, manifesta a tua graça, o teu poder, a tua glória neste lugar, nesta noite. Pai, que a tua palavra venha a ser cravada nos nossos corações. Que a tua palavra venha a ser fixada dentro de nós. Porque nós não podemos, Pai, nós não podemos, Senhor, aleluia, lançar fora a tua palavra. Mas a tua palavra, Senhor, é que nos traz vida, é a lâmpada para os nossos pés. Por isso, Deus, eu te peço, usa o teu servo como um canal de virtude e bênção para a tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Aleluia, as palmas do louvor do Senhor. Glória a Deus. Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo seja no coração de todos, amém? E que seja abundante, tá? Hoje e sempre, né? É uma felicidade, é um privilégio poder estar aqui novamente, né? Foi-me feito o convite até antes, no domingo passado, mas como eu sofri uma cirurgia no dia 5, então eu estava me recuperando, como ainda estou, mas hoje eu já estou bem melhor, né? Meio limitado em movimento, sentar, levantar, se ajoelhar, mas Deus foi fiel e bom, né? E se serve como testemunho, pelo que eu ouvi, pelo que eu pesquisei, esse tipo de cirurgia era uma dor terrível e incômoda, principalmente após a cirurgia. Mas na mesa de cirurgia eu entreguei ao Senhor e falei: Senhor, faça a tua vontade, dê forças para que eu suporte toda a dor. Eu fui preparado psicologicamente para passar por uma dor, irmãos, mas no fim, graças a Deus, se eu falar para os irmãos que eu senti dor, eu minto. Somente aquele incômodo, a questão dos pontos, mas Deus é fiel, né? Quando nós nos entregamos a Ele. Eu peço aos irmãos para ir adiantando, abrir a palavra de Deus em Romanos 6, no versículo 16, nós vamos estar lendo. Deus tem tratado comigo algumas coisas em relação à escravidão, em relação a escravos. E se eu fosse dar um título, que geralmente eu coloco o título porque como eu evangelizo por site, Facebook, então às vezes eu pego parte da mensagem e coloco, porque o site, pela graça de Deus, corre pelo mundo inteiro, né? Então, quando vocês verem aí de repente eu colocar um celular aqui, é tudo para a honra e glória do Senhor, viu, amados? Porque nós temos que pregar o Evangelho em tempo, fora de tempo e com tudo quanto é instrumento que o Senhor nos dá, amém? E se eu fosse dar um título, eu daria esse título para a mensagem: A escravidão que liberta. Amém? Parece estranho, mas com Deus tudo é possível, amém? Então vamos ler assim no versículo 16: Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fosse feitos servos da justiça. Amém? Até aqui. Feche seus olhos, curve sua cabeça por um momento. Amado e querido Deus, nós já oramos, ó Pai, mas eu venho aqui agora, ó Pai amado, em nome de Jesus,
repreender, ó Pai, todo espírito contrário à Tua palavra, todo espírito contrário, Senhor, à Sua sã doutrina, todo espírito contrário, ó Pai, às bênçãos e às promessas que o Senhor tem declarado por meio da Sua palavra, a todos aqueles que o buscam com sinceridade, que o buscam em verdade. Eu quero, em nome de Jesus, repreender também todo espírito de enfermidade, que muitas vezes se coloca no organismo, no físico, na mente, na alma, no coração, para atrapalhar, para poder, ó Pai, impedir a pessoa de focar na Tua palavra, de centralizar a mente, o coração e o espírito para ouvir, para ter entendimento e para assim poder colocar em prática, Senhor, e desta forma se tornar sim, somente escravo seu e da sua doutrina, mas não mais escravo do pecado, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo e determino, para a honra e glória do Senhor, todo espírito contrário, sai agora de cada mente, de cada corpo, de cada alma, em nome de Jesus, e não volte mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Pode se assentar, e pela fé, amém? Amados, aqui o texto é simples de se ler e até mesmo de se compreender, mas não é tão simples ao praticar, porque muitas vezes nós podemos estar servindo a Cristo nominalmente ou pelo menos de palavra, né? Mas ao mesmo tempo não servindo. Ao mesmo tempo que nós dizemos estar nos apresentando a Deus como seu servo, nós podemos, com nossas práticas, com nossos pensamentos, com as nossas atitudes, estar se apresentando como servo do nosso inimigo, como servo do pecado, e desta forma sendo escravizado. E o que nós temos que meditar, o que nós temos que examinar, como a própria palavra de Deus diz, examine-se o homem a si mesmo. Paulo também fala em relação de nós examinarmos e procurarmos dentro de nós se Cristo ainda habita em nós. Porque muitas vezes, amados, assim como aconteceu com Sansão, do qual ele foi pecando, se tornando a cada dia que passava escravo do pecado, porém na mente dele, ele julgava que o Espírito do Senhor ainda estava com ele, ainda estava nele. E na passagem diz que de repente aconteceu algo com ele, porque ele pensava que o Espírito de Deus estava com ele, porém o Espírito de Deus já havia saído dele. E naquela época nós sabemos que o Espírito Santo não habitava em ninguém. O Espírito Santo não tinha ainda a liberdade, não tinha ainda o caminho aberto para vir em um corpo humano, em um espírito humano e habitar nele. Porque era necessário acontecer o que aconteceu depois em relação a Cristo. Com a morte de Cristo, o véu se rompeu de cima a baixo, a porta se abriu, e todo aquele que crê e recebe a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem, habita, ressuscitando o nosso espírito e trazendo com ele também a Trindade. Porque o Senhor Jesus declara isso no Evangelho de João, que aquele que ouve a sua palavra, que ama a sua palavra e o recebe, virá ele e o Pai e farão morada em nós. Então, mas também nós não podemos esquecer, amados, a doutrina ela é completa. Quando nós recebemos a Cristo, nós somos tirados do mundo, saímos do reino das trevas e entramos para o reino da luz. Pelo menos na teoria tem que ser assim, e é assim. Agora a questão é na prática, porque há o processo de santificação. Como a palavra diz que nós temos que buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.
Então, se nós estivermos de repente nos apresentando como servos do pecado, ao invés de estarmos nos apresentando como servos da justiça, e muitas vezes fazemos isso consciente e muitas vezes inconsciente, porque a palavra também nos diz que muitos enganam e são enganados. Então muitas vezes, amados, acontece isso conosco, e mesmo dentro da igreja. E eu quero aqui frisar que quando eu falo de igreja, a missionária Vivian já me conhece, eu friso e enfatizo a questão da pessoa humana que recebeu a Cristo e que se tornou o templo vivo do Espírito Santo de Deus. Porque na igreja visível de Cristo está inserida a igreja verdadeira e espiritual de Cristo. Nem todos aqueles que estão visivelmente dentro de uma igreja se tornaram a igreja de Cristo. Eu tenho pregado muito isso, eu tenho batido muito nesse sentido, porque hoje está havendo muito engano, está havendo muita distorção. Muitas pessoas estão pensando que por estar frequentando uma igreja física, elas estão completamente salvas e estão totalmente em santidade. E não importa o que seja feito lá fora, não importa o que eu pense, não importa o que eu pratico, o importante é eu ter o ritual de todo domingo, ou se não, 1 ou 2, 3 vezes por semana, cumprir a minha obrigação de estar indo em um templo cultuar ao Senhor. Mas, amados, a minha vida, a sua vida é e tem que ser um culto ao Senhor. Você precisa cultuar ao Senhor 24 horas por dia. Mas como, pastor, eu cultuarei ao Senhor, eu adorarei ao Senhor 24 horas por dia? No tempo em que você estiver acordado, no seu trabalho, na faculdade, na sociedade, na escola, em casa, cuidando do marido, cuidando da esposa, cuidando dos filhos, cuidando do seu próximo, atentando para os necessitados, atentando para os desprezados. Tudo isso, amados, é cultuar ao Senhor. E muitas vezes nós estamos deixando de praticar isso lá fora e chegamos a vir aqui ao templo achando que estamos diante de Deus totalmente limpos, purificados e santificados. E não é bem assim. Ontem mesmo, fazendo uma reunião, eu escutei de uma pessoa que começou agora, ontem foi a primeira vez que ela veio. Não vou citar nome nada, mas eu creio que o conteúdo não tem problema eu falar, porque serve de orientação, porque eu fiquei, como a palavra diz, não te surpreendas e não te espantes, porque eu sou teu Deus. Mas ainda, amados, há coisas que às vezes nos espantam, tá? Ela falou: olha, eu estava indo em tal lugar, mas eu não entendo nada, eu não sei nada, eu quero aprender. E eu fui no lugar e eu deixei de ir, porque eu sem entender nada, eu não aceitei aquele testemunho. Uma irmã chegou diante da igreja e testemunhou que o irmão dela, de sangue, e também de espírito, espiritual no sentido de Cristo, estava precisando de doação de medula, e ela era compatível com o irmão, e foi-lhe proposta o sentido dela doar a medula, e ela simplesmente disse que não doou e não doaria, porque não sentiu no coração. Amados, o que seria de mim, o que seria de nós, se pelo desprezo que Jesus teve na terra, ele não sentisse no coração de morrer numa cruz por mim e por vocês? Na hora que ela me falou, eu falei: e o problema maior é que a igreja ainda dá glória a Deus.
porque muitas vezes ouve, mas não atenta para o que está sendo falado. E eu falei para ela: olha, o que me veio ao coração no ato, e até abri a Bíblia e mostrei para ela, falei: Tiago 4:17. Se você sabe fazer o bem e não o faz, você está pecando. Na carta de João ele diz que assim como Jesus andou, aqueles que dizem que o amam e o seguem também devem andar e fazer o que ele fez. Da mesma forma como ele morreu por nós, nós também temos que ter a voluntariedade de morrer pelos nossos irmãos. Amados, há uma distorção tremenda. Eu, como pastor, no caso dessa igreja, na hora eu repreenderia e exortaria. Porque se nós formos agir pelo que sentimos, nós não fazemos nada. Pelo contrário, nós pecamos. Porque nós sentimos de não perdoar os irmãos, nós sentimos de não deixar as coisas do mundo, que oferece muitas vezes coisas boas, coisas aprazíveis, coisas que brilham aos nossos olhos, coisas que mesmo que superficialmente nos alegram, e eu não sinto de deixar. Mas a questão não é sentir, a questão é crer e praticar. Buscar a santidade, buscar a santificação, dói, amados. Você se separar do mundo, dói, machuca, ofende, entristece. Pessoas te desprezam, pessoas te menosprezam, pessoas te inferiorizam, pessoas te ofendem, como foi dito aqui. Mas eu profetizo em nome de Jesus. Me veio no coração agora, eu profetizo, eu creio. Esse rapaz, ele um dia vai entrar aqui, confessando que o Espírito Santo falou com ele, porque Deus não é surdo, mas ele hoje é surdo. E Deus vai abrir os ouvidos dele e vai trazer aqui um dia. Em nome de Jesus eu creio, amados. Tá? É pela fé. Porque Deus ama buscar esses aí. E eu digo por mim mesmo. Eu fazia pior do que ele fez. E um dia Deus me buscou. Tá? A palavra de Deus diz que ele atrairia todos a ele. E a questão é do atrair. Ele usa quem para atrair todos a ele? Quando Jesus veio em carne, ele usou Jesus para atrair as pessoas a ele. Jesus fez a obra, consumou a obra, ressuscitou, comissionou a igreja, subiu aos céus e hoje intercede por nós. Então, quem é a pessoa aparente para que Deus atraia para ele essas pessoas? Nós, eu e você. Porém, a partir do momento que nós nos apresentamos como servos dele, escravos dele, estando escravizados nele, se você analisar, me veio a lembrança agora, Êxodo 21, a questão do escravo que permite furar a sua orelha por escolha dele, e isso simbolizava o quê? Não quero ser liberto, quero continuar sendo escravo até a morte. Isso era uma lei do Velho Testamento, onde o hebreu comprava um escravo, e o escravo trabalharia para ele por 6 anos, e no 7º ano ele deveria ser liberto. Se o escravo tivesse sido comprado com esposa, a esposa iria embora com ele. Porém, se o escravo recebeu a esposa do seu senhor, ele poderia ir embora, mas a esposa ficaria e os filhos ficariam. Só ele teria liberdade. Porém, por ele amar aquele senhor,
que mesmo ele sendo escravo, nunca o viu como escravo, ou nunca o tratou como escravo, ainda lhe concedeu uma esposa, deixou que tivesse filhos, sustentou toda a família, ele declarava em público que ele não queria ser liberto, mas que ele queria continuar sendo escravo daquele Senhor por amor a ele, voluntariamente. Não é diferente em relação a nós, amados. Essa é a escravidão que liberta. Vale a pena eu me escravizar em Cristo, para Cristo, com Cristo, para que a minha esposa tenha liberdade, para que eu continue com a minha esposa, para que eu continue com meus filhos, seja eles de ordem sanguínea ou seja eles de ordem espiritual, porque a promessa de Deus também tem isso, que nós teremos muitos filhos espirituais, pais espirituais, mães espirituais. Então, quando nós decidimos a fazer isso, é onde na realidade o se tornar escravo me deu liberdade. Porque o meu Senhor, quando Ele escraviza, Ele liberta. Ele nos livra do pecado, Ele nos livra, nos dá do mal, Ele nos dá força, capacitação para repreender e vencer as tentações. Então a questão está, como diz aqui, do que foi entregue. Da mesma forma que a doutrina nos é entregue, nós também devemos entregar-se à doutrina. Eu preciso entregar a Deus totalmente. Eu ouvi ontem da mesma pessoa: eu não consigo, eu não admito ter que falar com Jesus que eu sou fraca. Eu olhei para ela e falei: amada, eu vou ser bem sincero, eu estou aqui para falar aquilo que Deus manda e que Deus quer, não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Aí levei ela lá em Jeremias 17. Maldito o homem que confia no homem e que faz da sua carne o seu braço forte. Aí depois fui lá em 2 Coríntios 12. É na minha fraqueza que Deus demonstra toda a sua força e seu poder. E Paulo fala de boa mente, voluntariamente. Então eu, a partir de agora, me gloriarei nas minhas fraquezas, porque é onde na realidade eu sou forte. Aí explicamos, ela compreendeu um pouco, para vocês verem, amados, como que tá as coisas. Não, eu creio que Deus não gosta da gente chegar para Ele e falar: Senhor, eu sou fraca, eu preciso da sua ajuda. Eu falei: pelo contrário, Deus ama quando você se humilha diante dEle, aí Ele te exalta. Porém aquele que se torna soberbo e diz: não preciso do Senhor porque eu sou forte, Ele humilha. Então, amados, o que a gente está percebendo é a falta do ensino, é a falta do verdadeiramente sentar, degustar a palavra, comer, regurgitar, levar de volta, trazer de novo, para que a gente tenha um entendimento, uma compreensão, e a gente comece cada vez mais, ao se tornar escravo da doutrina, escravo da palavra, escravo da justiça, se tornar totalmente livre, ao ponto de podermos sim voarmos como águias, voarmos acima das circunstâncias, acima das negatividades, acima das maldições, acima das palavras contrárias. Você vai começar a se tornar tão livre no espírito que você se torna surdo, sim, para o mundo, para as coisas do mundo, para o que o mundo grita aos teus ouvidos, mas você se tornará sensível e se tornará um bom ouvinte e um bom praticante para aquilo que Deus te diz, muitas vezes num sussurro, muitas vezes num silêncio. Há um texto, eu não lembro o endereço agora, mas diz assim que os olhos do Senhor nos guiará. Quem aqui é do tempo em que o pai só olhava?
e o filho já sabia o que o pai estava falando. Eu era assim. Às vezes chegava a visita, conversando com meu pai, eu ia lá na sala para escutar a conversa. Eu sentava numa boa, meu pai só parava e falava: só um minutinho. Levantava, baixava a cabeça e ia. É da mesma forma, quando nós olhamos para os olhos do Senhor, Ele nos guia. Porque em 2 Crônicas 7, ou 14, se eu não me engano, diz que aqueles que buscarem a minha face. Quando nós buscamos a mão do Senhor, nós olhamos para o rosto dele. Quando você pega alguma coisa da mão de alguém, você olha para o objeto que você está pegando, você olha para o olho dele. Porém, quando nós atentarmos e entendermos que olhar na face do Senhor é que trará com isso todas as bênçãos que nós tantas vezes buscamos e não recebemos, nós então nos tornaremos cada vez mais livres para recebê-las. Porque quando eu olho no olho de uma pessoa, e você também quando olha no olho de uma pessoa, você consegue captar nela sinceridade ou falsidade. Então quando nós olhamos para a palavra de Deus, para mim a palavra de Deus é os olhos de Deus olhando para mim. Quando eu olho para a palavra, eu vejo os olhos do Senhor falando comigo. Então quando Deus olha para o seu olho, porque a palavra é viva, a palavra tem olhos. Lá em Apocalipse, também Ezequiel fala, e são olhos para ver toda a terra. E ele não mudou. Então quando o Senhor olha para o teu olho e vê nos teus olhos, mesmo com todas as falhas, mesmo com todas as fraquezas, mesmo com todos os erros que você possa ter cometido, até mesmo antes de buscar a sua face em oração, num pedido, mas Ele olha lá no fundo, a sinceridade de querer obedecer, porém, declarando a Ele que você é fraco para isso, é onde Ele te fortalece, te capacita, a graça dEle vem em abundância, para que você seja capaz de dominar, de ter o controle da sua vida, do qual já não é mais sua, mas que voluntariamente você entregou a Ele, e Ele vem e capacita e fortalece. Deus não está buscando pessoas perfeitas, Deus está buscando pessoas que sinceramente queiram andar no caminho que é perfeito, que é o da sua palavra, que é Jesus Cristo. Quando ele vê lá no fundo de toda a sua fraqueza, a luz de Cristo brilhando, não importa a distância em que está, não importa o quanto almejante está ou não, porque a palavra também nos diz que nós andamos de glória em glória, de fé em fé, até que se torne dia como meio-dia. Oséias fala isso: conheça o Senhor e prossiga em conhecer ao Senhor, porque aí o dia virá como aurora e como meio-dia, onde tudo é mais claro. Então quando Deus vê lá um pequeno amanhecer, que está destinado a adorar a Cristo amado, lá no âmago do teu espírito, Ele te fortalece, Ele te derrama da graça dEle, para que você comece a iluminar e a brilhar cada vez mais nesse mundo em trevas. Como um vagalume, né? Pode estar um breu. Se surgir um vagalume e começar a piscar, as trevas se dissipam e você já começa a ter visão. E só depende da sua busca, só depende da sua entrega, só depende de você verdadeiramente se entregar. Em Isaías 30, vamos dar uma olhada lá, amados?
Isaías 30. Vocês podem abrir lá comigo? Isaías 30. No versículo 15. Olha que palavra tremenda, simples e compreensível para todos nós. Amém? Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Quem está dentro desse contexto, aí lê embaixo o 18. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. A minha força está onde? Em eu querer fazer as coisas por mim mesmo? Não. Nem onde também entrou esse problema, mas aí a pessoa vai sentar, não quer saber de mais nada. Eu falei, não, a questão não é essa. O repousar no Senhor está em quê? É em você não partir para nada, você não se mover para lugar nenhum, enquanto você não tiver a certeza de que o Senhor está indo à sua frente como escudo. Isto é repousar no Senhor, isto é deleitar-se nele, isto é regozijar nele, saber que você vai passar por combates, por batalhas, mas que todas elas já foram vencidas, porque o Rei das vitórias é o seu Rei. O Senhor que não perde batalha é aquele quem te dirige e que te leva por caminhos planos. Vocês já passaram por essa fase? Eu creio que já, e hoje também eu creio que ainda existe. Principalmente na minha época tinha muito problema, muita questão. Ontem eu citei esse exemplo e me veio agora ao coração, eu vou falar. De você de repente passar por uma vila e alguns meninos não irem com a sua cara e querem te bater, né? Querem te roubar, querem te assaltar, querem te bater. Só que antes deles fazerem isso, eles te avisam: você passar por aqui, nós vamos te pegar, nós vamos te bater, você vai apanhar. Aí o que a gente fazia? Eu pelo menos fazia isso. Meu pai não era muito de estar acompanhando nesse sentido, mas meu irmão mais velho sim. Eu chegava e falava: Serginho, ele já faleceu, tem uns 3, 4 ali que diz que vai bater em mim se eu passar por lá. Ele falava: então vamos que eu vou contigo, e eu quero ver quem bate em você. Eu ia todo doido, ia do lado dele na boa. Quando eu via os moleques, eu ficava atrás dele. Eu já saía do lado e ficava atrás e passava. Aí uns olhavam e falavam baixinho assim com a boca: covarde, medroso, vem sozinho. Se eu sou arrogante, se eu sou soberbo, presunçoso, o que eu faço? Eu vou sozinho lá. Eu posso, eu faço. Mas se nós somos humildes e sabendo que somos limitados e sabendo do perigo que é andarmos sozinhos, nós não vamos. Nós só vamos quando alguém vai com a gente. Se você olhar em Colossenses 3, logo no começo ali, acho que no versículo 3, vamos abrir lá, amados? Deus tem me cobrado muito nesse sentido,
abre a minha palavra e lê. Comprova tudo aquilo que é pregado. Eu falo, amém, Senhor. Quem sou eu para dizer do Senhor não, né? Colossenses 3. No versículo 3 mesmo. Todos acharam? Amém? Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, fala assim, escola bíblica. Mas nós temos que saber manejar bem a palavra do Senhor, hein? Isso é a nossa arma. Amém? É a nossa arma de ataque, é nosso escudo de defesa, é nossa proteção por cima, por baixo, pelo lado, por trás, pela frente. Amém? Olha o que está escrito aí: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém, amados? Se a minha vida está escondida em Deus por meio de Cristo, por que eu vou sair de Cristo para sair do esconderijo de Deus? Salmo 91. No esconderijo do Onipotente, a sombra do Onipotente. Amém? Então, por que muitas vezes nós queremos sair do esconderijo que é Deus para irmos só fazer aquilo que julgamos que não precisamos de Deus para fazer, sendo que há uma promessa, sendo que nós somos avisados lá em 1 Pedro 5:8, seja sóbrio, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao seu derredor, bramando como um leão, esperando somente uma oportunidade para te devorar. E quando nós estamos andando por este mundo, pelos caminhos da nossa vida, e o diabo que está ao nosso derredor, ele prepara ciladas e armadilhas, porém ele olha e ele fala, ele não veio só, nessa ele não vai cair, nessa eu não posso pegar ele. Ele continua andando atrás de Deus, ele está escondido em Deus, eu não posso pegá-lo. Porém, se nós sairmos, seremos presas fáceis. Um leão, quando está faminto, ele pode ver um bando da sua presa, porém ele não ataca o bando, enquanto ele não espera a oportunidade de um só se desviar do bando e ficar isolado. Ele espera o tempo que for necessário para que isso aconteça. E na maioria das vezes, se vocês assistirem documentários, vocês vão ver que isso acontece. E ele está faminto, ele está ansioso por comer, mas ele aguarda a oportunidade para que ela seja única e ele tenha êxito. Da mesma forma, como Deus compara o diabo como a um leão, é nesse sentido de caça. Ele espera o momento, a oportunidade, onde nós tiramos a armadura, onde nós dispensamos a presença de Deus, onde nós decidimos ir sozinhos, caminhar em algo, tirar Deus, deixar de ser servo dele e se tornar Senhor de nossas vidas. É onde o diabo vem e nos traga. Muitas vezes nos derruba nos vícios, na prostituição, no adultério, no crime, no roubo, na glutonices, em todos os sentidos, amados. Nós temos que ter essa relação, nós temos que ter esse sentido de relatividade.
Comer é pecado? Não. Mas comer em excesso é. Então nós temos que ter esse sentimento, nós temos que ter essa inteligência de racionalizar todas as coisas e definir de quem nós somos servos, a quem eu estou me apresentando como servo, verdadeiramente a Deus, para fazer com Ele, por Ele e para Ele as obras do Espírito, que está lá em Gálatas, ou estou deixando Ele de lado, mesmo dizendo que não estou com o diabo, mas praticando as obras da carne, do qual também está lá relacionada em Gálatas. Então, amados, nós precisamos estar apercebidos neste sentido. Moisés, um fato que ocorreu, Deus irou com o povo, e Deus falou assim para Moisés: Moisés, pela sua intercessão eu perdoo esse povo, mas já não irei mais com você, porém mandarei adiante de você um anjo. Amados, quantos pastores aí hoje não têm trocado Deus por um anjo? Quantos pastores, amados, quantos líderes, quantos cristãos não têm trocado Deus por sinais e maravilhas? Porém, o que Moisés fez? Não, Senhor, se a tua presença não for comigo, daqui eu não saio. Não me importa anjo, não importa legião de anjos, não importa o céu inteiro descer, se a sua presença não vai comigo. É isso, amados. Não devemos trocar jamais o esconderijo de Deus pela aparição no mundo. Ah, mas eu vou. Oh, mas Deus, a palavra de Deus não aprova isso. Não, mas eu saio do esconderijo de Deus e eu vou. Que a intenção é glorificar a Deus. Como que você vai glorificar a Deus, amado, se Deus não está com você? Se com isso nós estamos entristecendo a Deus, entristecendo o Espírito, e se continuarmos na nossa desobediência, nós estaremos extinguindo o Espírito de nós, e muitas vezes pensando da mesma forma que Sansão pensou, que o Espírito ainda estava com ele, mas não estava. Só estamos totalmente livres quando realmente nos entregamos totalmente a Deus. Quando, não se espante com a analogia que eu vou fazer, espiritualmente falando, você arma a sua rede, coloca o seu pijama e deita tomando um suco de laranja, confiando que Deus é Deus na sua vida. É só uma analogia. Descansar no Senhor é isso, é saber que tudo aquilo que você não tem capacidade de fazer, Ele já fez por você. Só depende de você crer e confiar. Só para encerrar, duas passagens em Mateus, uma no capítulo 8, outra no capítulo 15, fala a respeito da mulher cananeia e fala a respeito do centurião. O que tem em comum entre os dois? Nenhum dos dois era hebreu. A mulher cananeia, o homem romano. Nenhum dos dois, um era centurião, um posto avançado, outra
era uma pobre. O que eles tinham de comum? Na realidade, se você ler o texto, você vai ver que eles eram incomuns em relação à nação, costumes, posição social, posição profissional. Eles eram totalmente incomuns. Porém, o que eles tinham de comum? Que Jesus atentou para isso: a fé. Eles não conheciam lei nenhuma. Se nós vermos aqui Salmo 147, amados, Salmo 147, deixa eu dar uma confirmada aqui. Salmo 147, versículo 20. A própria palavra de Deus nos confirma o que está sendo dito aqui. Eles não tinham conhecimento nenhum dos juízos de Deus, eles não conheciam a palavra de Deus, eles não conheciam os mandamentos, as leis de Deus, eles não conheciam nada. Amém? Olha o que está escrito aqui no Salmo 147, versículo 20. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, nenhuma os conhece. Louvai ao Senhor. Nenhuma nação fora da nação hebreia conheceu os juízos do Senhor. Porém, os dois, quando viram Jesus Cristo, reconheceram a autoridade, o poder e a divindade dele. E os próprios judeus, que tinham o juízo, conheciam os juízos, conheciam a palavra, conheciam a lei, conheciam os mandamentos, conheciam as profecias, não reconheceram a Cristo como Messias. E os dois, sem conhecer nada da lei, sem praticar nada da lei, mas por entregar o seu coração na hora exata, na hora que viu Jesus e falou: Ele é Deus, Ele é o Messias do qual falam, mas nós não conhecemos. E a fé deles deixou Jesus admirado. E Jesus falou: seja feito conforme a tua palavra, seja feito conforme aquilo que você pediu. E muitos de nós, amados, que dizemos conhecer a palavra, muitas vezes pedimos e não recebemos, porque não pedimos conforme a vontade do Senhor. Então a questão não está em você conhecer toda a Bíblia. Você conhecer toda ela pode muitas vezes não significar nada, mas o pouco dela que você conhecer, isso vai significar muito, porque o próprio Espírito Santo vai começar a fazer com que você cresça no conhecimento e na graça, desde que o mínimo que você conheça da palavra, você comece a colocar em prática. O mínimo, um versículo que seja, que você conheceu e você começou a colocar em prática. Eu creio que quando aqueles dois começaram a ver os sinais, eles viram alguma coisa e compreenderam algo, e o coração se abriu, da mesma forma como o ladrão na cruz. Nunca participou de um culto, nunca participou de uma ceia, nunca dizimou, nunca ofertou, nunca fez caridade, nunca visitou ninguém por bondade, pelo contrário, visitava para roubar e para matar. Porém, quando ele se entregou a Cristo na cruz do Calvário, e olha que Cristo morrendo, hein, amados? Será que se você estivesse vendo Cristo sendo morto aqui, você creria nele? Ele se entregou. Senhor, estou aqui porque mereço, falou para o ladrão do outro lado, mas mesmo assim, lembra-te de mim no teu reino. Jesus falou para ele o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A entrega, amado. Qual é o tempo de Deus na sua vida? Não está
relacionado a Deus, está relacionado a você, está relacionado a mim. O tempo de Deus na minha vida vai ser o tempo exato que eu vou custar para entregar toda a minha vida a Ele. Quando toda a minha vida estiver entregue a Ele, o tempo de Deus está totalmente na minha vida. Deus jamais se unirá a meio vaso cheio, quase vazio. Deus somente se derramará nos vasos que estiverem totalmente vazios. Deus não se misturará a nenhum outro tipo de material, de seja espiritual, sentimento, o que for, que estiver ainda dentro de você. Quando Ele olhar para você e ver você totalmente vazio de si mesmo, então Ele se unirá a você verdadeiramente e te preencherá em toda a plenitude. E não bastando, Ele ainda derramará em abundância, para que aquilo que for derramado contagie e alcance outras almas, outras vidas, que também pelo toque dessa graça decidam se esvaziar, para que sejam cheios dele na plenitude. A questão está na entrega. A parte de Deus Ele já fez, Ele já nos entregou a doutrina, já nos entregou o caminho. Só falta a minha parte, a sua parte. Entregar-se à doutrina, entregar-se à palavra. Porque quando nos entregamos à palavra, nos entregamos a Cristo. Cristo é a palavra. Cristo é o verbo vivo. E isso comprova que a palavra é viva, porque Ele está vivo à direita do Pai, intercedendo por nós, intercedendo por mim neste momento. Pedindo ao Pai, derrama unção sobre Ele para que o povo ouça. É isso, amados. E pedindo ao Pai, derrama unção sobre o povo para que os ouvidos espirituais abram. Ele é o nosso advogado, como foi cantado aqui. E eu não preciso de nenhum outro. Ele é o meu Senhor e eu não preciso de nenhum outro. Ele é o meu Deus e eu não preciso de nenhum outro. Ele é o meu provedor e eu não preciso de nenhum outro. Ele é a minha cura, Ele é a minha bênção, Ele é o meu galardão, Ele é a minha sorte. Muitas vezes perguntam: você tem sorte? Não, amado, eu tenho Deus. O nome da minha sorte é Deus. É Ele que muda a minha sorte, é Ele que muda a minha vida, da forma como Ele quiser. Muitas vezes, aparentemente para mim, muda até para pior. Mas eu sei que mesmo assim, no olhar de Deus e na concepção de Deus, Ele está mudando para melhor. Porque quando as coisas pioram, nós tendemos a enfraquecer e nos entregar a Deus. Amém, amados? Vamos orar, encerrando. Senhor amado, Senhor eterno, Pai das luzes, Pai criador dos céus e da terra e de tudo que neles existem, ó Pai, Pai de todo ser vivo, ó Pai amado, eu te agradeço, Senhor, pela palavra. Creio que veio do teu coração, Senhor, e que esta palavra possa estar, ó Pai, penetrando ainda, Senhor, a cada dia no decorrer desta noite, desta semana, Pai, para que nós venhamos a praticar, para que nós venhamos a compreender a tua vontade, o teu querer em nossas vidas e por meio de nossas vidas, Pai. Que o Senhor seja, ó Pai amado, por nós, sobre nós e em nós, ó Pai amado. Que o Senhor faça, ó Pai, tudo aquilo que lhe apraz, porque somos os seus escravos que voluntariamente se entregaram, se entregam e profetizo em nome de Jesus que se entregarão a Ti por definitivo, ó Pai, repousando, ó Pai, na Tua graça, descansando, ó Pai, na Tua palavra, Senhor amado, e caminhando, ó Pai, nos Teus juízos e mandamentos. Ó Pai amado, dai o entendimento, a compreensão, para que nós não venhamos a recuar jamais, mas que nós prossigamos, ó Pai, no caminho da verdade,
testificando a verdade e principalmente praticando a verdade. E que o Senhor, ó Pai, seja conosco em todos os caminhos, em todos os lugares, em todos os segmentos de nossas vidas, ó Pai. Que jamais, Senhor, nós venhamos a esquecer de antes de irmos para algum lugar, para alguma coisa, Senhor, fazer algo, ó Pai, venhamos a convidar para que o Senhor vá à frente. E tenhamos a humildade de quando o Senhor de repente se silenciar e não responder, ou responder negativamente ao nosso pedido, nós sejamos humildes, ó Pai, o suficiente para declarar: sem o Senhor eu não vou, ó Pai. Porque toda a minha ansiedade, todos os meus desejos, eu entreguei ao Senhor, e o Senhor tem o domínio deles, ó Pai, e eu estarei sendo controlado, escravizado por Ti, Senhor, mas ciente de que verdadeiramente esta escravidão é a que nos liberta, Pai. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, porque eu creio que o Senhor fez tudo aquilo que aprouve ao Senhor neste lugar, através da Sua palavra, em nome de Jesus, amém. E todos os que creem digam amém. Amém, amados? Glória a Deus. Que a graça do Senhor seja abundante em nossas vidas, amém? E eu passo a palavra para a missionária Vivian. Acho que encerrei no horário certo, nem sei. Amados, antes de nós encerrarmos os